Irmãos e irmãs, boa noite. Eu quero agradecer ao pastor Jorge e pastor Leclerc também pelo convite para estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Guilherme, que tem me ajudado aí com o transporte, Daniel aí, que já há bastante tempo que eu não o via e tem também me ajudado aqui. Quero saudar alguns irmãos especiais que eu tenho encontrado esses dias. Irmão Carlos Buzinski, onde que ele está? Está lá, um grande amigo meu. E Dauro, que eu já não via há bastante tempo também, uma pessoa que eu tive contato em meados do ano 99, 1999, 2000, e é muito legal vê-lo agora também abençoando a igreja com produção, não só com pastorado, mas também com produção, escrevendo textos também. Antes, eu não quero ficar mal com o Celso, então ele me pediu para fazer uma sessão de propaganda, o que eu chamo de movimento plim-plim aqui, ok? Esse aqui eu vou deixar para o final, mas ele me pediu para falar alguma coisa aqui dos meus livros e de um lançamento de Vida Nova. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível. O primeiro livro que eu queria destacar é esse livro, Teologia Sistemática. É um livro que foi lançado em 2007, já tem quase 10 anos desde a época do lançamento dele. Esse aqui é o seguinte, eu podia falar muita coisa dele, mas eu gosto de dizer o seguinte, é um livro que fica em pé sozinho. Se a sua casa tem problema de vento, você pode usar o livro para segurar a porta, segurar a janela. Se você tem problema de refluxo, você pode usar o livro para levantar a sua cama. Se você tem problema de circulação nas pernas, ok, você levanta a sua cama também. Para as esposas, você pode dar para o seu marido. E você pode usar o livro com o seu marido, se ele esquece o dia dos namorados, esquece data de casamento. Ele nunca mais vai esquecer essas datas quando você usar esse livro para marcá-lo apropriadamente. Brincadeiras à parte, esse livro levou 10 anos para ser escrito, e é uma tentativa minha e do meu colega, também meu mentor, Alan Myatt, de oferecer uma teologia sistemática bíblica evangélica para o contexto brasileiro. Então, nosso alvo aqui é de fato, se enganjar com o que nós temos de religião e de seitas e de ideologias presentes no nosso país, tentando não só mostrar uma fé ou um esforço, melhor dizendo, de oferecer uma doutrina realmente bíblica, mas também mostrar a superioridade dessa doutrina frente aos rivais que nós temos em nosso país. Mais recentemente, a Vida Nova lançou esse livro, não é um resumo da teologia sistemática, mas ele tem um outro tipo de alvo, que é dialogar com uma classe de introdução à teologia sistemática, uma classe de introdução às doutrinas básicas da fé cristã. Ao final de cada capítulo você tem 10 perguntas para revisão, literatura para aprofundar os seus estudos, inclusive levando o leitor para aquele livro maior, e é uma linguagem mais simples, um material mais para ser usado num curso de introdução ou na igreja local. Esse livro saiu recentemente, outubro ou novembro do ano passado, é um livro de história da igreja. Quando a gente pensa em avivamento, você vai encontrar pelo menos 3 capítulos tratando de avivamento nesse livro, pelo menos 4, na verdade. 2 avivamentos nos Estados Unidos, um avivamento na Inglaterra e avivamentos na África e na Ásia. Esse livro aqui é um livro bem diferente do usual. Ele é um livro que trata de toda a história da igreja, mas de uma forma um pouco diferente. Os capítulos são bem menores, 3, 4, 6 parágrafos no máximo por capítulo. Os capítulos tentam ser bem objetivos quanto ao tópico abordado. Cada capítulo tem algum mapa, algum diagrama, alguma ilustração para ajudar no tópico estudado. A bibliografia exaustiva em língua portuguesa, tanto lançada no Brasil como em Portugal, sobre os tópicos abordados. E alguém brincou comigo semana passada que eu me diverti fazendo esse livro. Ao final de cada sessão, recomendação de filmes e documentários. E filmes seculares. Então você vai ver que é uma cotação minha, pessoal, se o filme é muito bom, fraco, ruim, uma cotação a respeito de linguagem, nudez e violência, mas a ideia é que você possa fazer uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você está estudando história, quer ver um filme sobre aquela questão que você está estudando, do outro lado, o que eu noto é que muitas vezes as pessoas veem um filme, querem ler mais sobre aquele filme, querem pesquisar mais sobre aquele filme, e a partir dali começam a gostar de história. Então, eventualmente, você pode ver um filme sobre Idade Média, Cruzadas, Nome da Rosa, etc. e tal, e com senso crítico, e a partir dele você quer estudar mais um pouco, e ler mais um pouco sobre filosofia medieval, o que foram Cruzadas, qual a ligação dos 3 mosqueteiros com os calvinistas franceses e Azar, né? Então, aí você
o livro ajuda você um pouco a fazer essa via de mão dupla, o filme levando você para estudar um pouco mais de história e o seu estudo de história levando você para esse recurso que nós temos. E um último ponto desse livro aqui é a tentativa de mostrar a relação da história da igreja com a história maior. Então, uma fraqueza que eu identifico em alguns livros de história é que eles tratam a história da igreja como se ela fosse algo estanque. Qual a relação da história da igreja, por exemplo, com os embates ideológicos do século XX, esquerda, direita, liberais, antiliberais? Como a igreja lidou com o nazismo na Segunda Guerra Mundial? Como a igreja foi perseguida no leste europeu sob o comunismo? Por exemplo, vocês sabiam que 10 anos antes do Muro de Berlim cair, em novembro de 1999, uma igreja luterana em Leipzig começou uma reunião de oração para que Deus tivesse misericórdia da antiga República Democrática Alemã. Essa reunião de oração começou com 5 pessoas. Um mês antes do muro cair, 70 mil pessoas se reuniam para orar toda segunda-feira fora da igreja, no pátio em frente à igreja, para que Deus tivesse misericórdia da República Democrática da Alemanha e mudasse a sorte, o destino daquele país, o que de fato aconteceu sem o disparo de uma arma de fogo, em resposta às orações. Talvez a primeira revolução sem assassinatos, morticínio, massacres em todo o século XX. Então, no livro, e esses dados estão no livro também, estou tentando fazer esse caminho, mostrando a mútua relação entre a igreja e o mundo ao seu redor. A Vida Nova tem lançado bastante material do Tim Keller, sairão novos livros dele, inclusive o livro de apologética dele vai ser relançado por Vida Nova, Fé na Era do Ceticismo, mas está saindo essa semana, lançado aqui na igreja, Como Integrar Fé e Trabalho. Um problema nosso, isso é muito da nossa cultura católica, é que a gente supõe que somente pastores, missionários e por aí vai, são gente mais espiritual, tem uma vocação mais próxima de Deus, uma vocação mais santa, uma vida mais emocionante. Lê do engano. Isso é católico, não bíblico. A Bíblia ensina que todos somos reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas. Todos temos uma vocação para desempenhar no mundo. E o que o Keller está querendo destacar aqui é mostrar como homens e mulheres podem encontrar não só alegria e realização, mas senso de propósito, de missão naquilo que você faz lá fora. Sendo advogado, médico, dentista, jornalista, dona de casa, pedreiro, marceneiro, arquiteto, etc. e tal. Isso é bem protestante e bem bíblico. A ideia de que a gente é chamado a glorificar Deus com aquilo que Ele coloca em nossas mãos. A noção de que se você é um vendedor e você faz isso para a glória de Deus, aquilo esse ato de vender, de tratar bem as pessoas do negócio é algo profundamente digno. E Deus se alegra com o que você está fazendo. Então, esse é um lançamento de edições Vida Nova. Qualquer coisa do Tim Keller vale a pena comprar. Deixe de comprar lanche do McDonald's, Bob's, alguma coisa assim. Invista em material do Tim Keller, alguém que Deus tem usado bastante no ministério em Nova York. Por último, e isso tem a ver com a palestra de hoje, eu queria recomendar esse livrinho de Jonathan Edwards, Verdadeira Obra do Espírito e Sinais de Autenticidade. Edwards é brilhante, um dos grandes gigantes da fé cristã, e esse livrinho foi uma série de meditações que ele ofereceu na Universidade de Yale, no século XVIII, para tentar defender o avivamento contra alguns críticos, contra alguns hiperracionalistas, especialmente presbiterianos, que eram contra o avivamento. Ele era congregacional, nessa hora o Dauro diz amém, né, um grande teólogo congregacional, e ele na universidade, ele ainda era pastor local ainda, só depois que ele foi para New Jersey para assumir o colégio lá, que depois se tornou o seminário de Princeton, Universidade de Princeton, mas é uma série de palestras tentando mostrar quais são aqueles sinais que mostram que Deus, o Espírito de Deus está de fato operando na comunidade. Será que são sinais e prodígios que realmente marcam o avivamento? Eles acontecem, mas eles não são determinantes a respeito do que Deus de fato está operando na igreja local. Vale a pena comprar, talvez de tudo aqui, para hoje à noite eu recomendaria esse livro como o ponto de partida para você ler um pouco sobre avivamento e ação do Espírito Santo na comunidade, na igreja e entre o povo de Deus. Ok, vamos começar então
Eu vou mudar um pouquinho o tema que o pastor Leclerc me passou, mudando a pergunta para uma afirmação. O tema de hoje à noite é uma igreja realmente avivada, uma perspectiva bíblica e histórica. O que eu gostaria de fazer aqui é caminhar pelo Antigo e Novo Testamento, tentando levantar para vocês aqui as passagens principais sobre avivamento, depois definir o que é avivamento, agora talvez ilustrando com a história da igreja e desafiando a todos nós aqui a buscarmos avivamento como uma necessidade para a igreja no Brasil, uma necessidade da igreja contemporânea no Brasil. Então, o tema é uma igreja realmente avivada, uma perspectiva bíblica e histórica. Eu queria começar destacando a linguagem que a Bíblia usa para tratar desse fenômeno que a gente chama de avivamento, um fenômeno espiritual. Um ponto aqui importante é que a palavra avivamento, substantivo avivamento, não aparece na Bíblia. E, curiosamente, eu vim de uma tradução muito antipentecostal, bem fundamentalista. Curiosamente, uma das críticas que é feita, ou que são feitas nesse ambiente de confrontação com o pentecostalismo, é que a gente não deve buscar avivamento, o avivamento é algo ligado ao passado, ou avivamento não é uma questão que a gente deva pensar, porque a palavra não se encontra na Bíblia. Mas ainda que o substantivo não se encontre na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, os vocábulos vivificar e avivar, esses verbos, eles aparecem constantemente na Sagrada Escritura. E aqui tem um ponto, eles vão aparecer constantemente no ambiente de oração e de súplica. Como eu acho que nenhuma pessoa aqui reunida é marcionista, ou adepto da heresia marcionista, vocês vão concordar comigo que os Salmos é o nosso livro de oração. A gente aprende a orar com saltério, a gente deve, ou a gente é chamado a incorporar os salmos em nossa prática devocional. Então, o que a gente aprende nos salmos deve ser incorporado em nossa oração. Os salmos nos ensinam a orar por avivamento, por renovação. Então, nós temos já na Sagrada Escritura, no livro de oração do crente, uma ordem, um modelo para nós orarmos por vivificação e avivamento. Eu coloquei aí no slide, vocês vão ter acesso a esse slide depois, Salmo 80, 18 a 19, Salmo 85, verso 6, Salmo 119, 25, verso 37, verso 40, 50, 88, 107, 149, 154, 156, 159, Salmo 143, 11 e Abacuque 3, 2. Em cada um desses textos bíblicos há um anseio, há uma súplica para que Deus venha visitar o seu povo com poder, Deus renove a vida do seu povo, renove a paixão do seu povo pelo próprio Deus, o Deus da aliança. Um pequeno parênteses aqui, a Edições Vida Nova tem uma revista virtual chamada Teologia Brasileira. Se você procurar lá um vídeo meu, um sermão que eu ofereci na Igreja Batista Capunga, em Recife, onde eu trato cada um desses salmos um a um. Então você pode olhar depois, procurar lá a revista Teologia Brasileira, tem um vídeo lá, um sermão de mais ou menos 1 hora, que eu vou tratando de cada um desses salmos, um a um, mostrando como eles se encaixam também dentro da espiritualidade da devoção do Novo Testamento. Então, ainda que a palavra avivamento não esteja presente na Sagrada Escritura, os verbos vivificar e avivar estão presentes, e eles se encontram justamente na boca daquele que ora. Então, o salmista serve como modelo para nós, na medida que nós somos instados, nós somos exortados a suplicar por avivamento e renovação por meio da oração. Algumas outras palavrinhas correspondentes também estão presentes na literatura bíblica. Por exemplo, em Jeremias 3, 22, fala de nós nos voltarmos para Deus para sermos curados. Lamentações 5, 21 fala de nós nos convertermos. Aliás, o profeta ali, ele suplica para que Deus o leve à conversão, para que Deus o renove. A gente pode lembrar aqui um texto muito conhecido, 1 Crônicas, capítulo 7, versos 13 a 15, a ideia de que se de um lado Deus cerra os céus, Deus deixa de derramar bênçãos sobre o povo da aliança, do outro lado o povo da aliança é instado a se converter, se arrepender, abandonar os seus maus caminhos, na santa expectativa, no anseio, no anelo de que Deus vai voltar e curar e sarar e renovar a sua aliança. E no Novo Testamento,
E aqui o texto é importante, Atos 3,19. Logo depois de um derramamento do Espírito, que a gente vai voltar a essa passagem, Atos 2, mais para frente, o apóstolo Pedro fala de tempos de refrigério em conexão com a vinda do Espírito Santo. Qual é o meu ponto aqui? Meu ponto é que as objeções a avivamento são feitas muito mais por preconceito e por uma noção errônea quanto à pessoa do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na comunidade, e não por ausência de base bíblica. A Escritura, aqui, de forma bem simples, de forma bem superficial, já nos insta, já nos comanda a buscar avivamento, renovação, conversão ao Senhor, na esperança de que Ele renove a nossa vida espiritual, nossa devoção espiritual. Posto isso, eu queria olhar com os irmãos e com as irmãs alguns avivamentos presentes no Antigo Testamento. Eu coloquei um desenho, um quadro bem bacana de uma porta de uma igreja na Europa, e esse quadro tem a ver com uma ideia central aos avivamentos no Antigo Testamento. Vou voltar daqui a pouco a esse ponto. Mas você tem aí no quadro pelo menos 12 momentos especiais do povo de Deus no Antigo Testamento, onde Deus volta para o seu povo em momentos críticos, momentos de confusão, momentos de ameaça militar estrangeira, falta de sentido espiritual. Vamos olhar alguns deles aí, outros eu, por causa de tempo, só vou poder mencionar. Eu queria começar com Moisés, Êxodo capítulo 33, versos 7 a 11. Êxodo 33, versos 7 a 11. O contexto aqui é importante. Deus havia dado as marcas visíveis do pacto para o seu servo. Enquanto o seu servo está no alto do monte, recebendo os sinais de Deus, os mandamentos divinos, o povo cria um bezerro de ouro. O povo que viu Javé tirar o povo do pacto com um braço forte, com mão estendida do Egito, rapidamente retroage à idolatria. Deus resolve tirar a sua bênção do povo, Deus resolve se afastar do povo. Deus, na verdade, ele quer começar o povo de novo com Moisés. Moisés luta com Deus em oração, e Deus se compromete a permanecer com o povo, ainda que tenha que discipliná-lo. Nesse contexto, nós temos então a imagem da tenda da congregação, Êxodo 33, versos 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O que nós temos aqui é um tipo de avivamento. Depois de um tempo de quebrantamento, de confissão de pecados, de humilhação pessoal, algo diferente acontece entre o povo. A glória de Deus desce. Mas o curioso aqui, o importante talvez, é que ela não desce no meio do povo, ela desce fora do arraial, na tenda determinada. Há uma noção aqui de reverência e de santo temor. As pessoas ficavam de pé quando Moisés ia à tenda, quando pessoas iam à tenda e a glória de Deus descia sobre aquela tenda, e não havia apenas temor e reverência, havia um senso de adoração. As pessoas celebravam a glória, celebravam o poder, celebravam a fidelidade de Deus presente entre seu povo por meio da sua glória. Agora, um ponto importante aqui é essa ação divina que ela acontece ao pé do Monte Sinai, no deserto. A geografia aqui também é importante, eu vou tentar destacar ela mais para frente, ao final desse bloco aqui sobre avivamento no Antigo Testamento. Vamos pular um pouquinho. Alguns historiadores e estudiosos de avivamento têm usado Juízes como modelo de avivamento,
mas eu quero pular direto para Samuel, que de certa forma resume as tensões presentes no livro de Juízes. 1 Samuel capítulo 7, versos 5 e 6. Lembra que no livro dos Juízes o padrão é: o povo abandona Deus, Deus disciplina o povo. Geralmente Deus disciplina o povo por meio de uma invasão estrangeira. O povo clama arrependido, Deus levanta o juiz traz libertação, o povo celebra Deus, o povo tem paz, mas depois de um tempo o povo volta ao pecado. Esse é um ciclo que se repete todo o livro de Juízes. Isso é dado lá em Juízes capítulo 1 e capítulo 2, mas é um padrão que se repete em todo o livro. E Saul, o último dos juízes, vivencia esse tipo de dilema na sua época, até que irrompe um avivamento, uma renovação entre o povo de Israel. 1 Samuel, capítulo 7, versos 5 a 6. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Na sua tradução aí, como na minha, a palavra Senhor vai aparecer em versalete, um tipo de letra em destaque. E aqui é um outro ponto que eu vou voltar já já a ele. A palavra no texto original que aparece não é a palavra comumente usada para falar do Senhor. A palavrinha que aparece aí é aquele tetragrama sagrado que a gente traduz como Javé ou Yavé. Em outras palavras, Samuel e o povo estão entrando em concerto, em aliança, diante de Deus, e o nome pactual de Deus aqui é invocado. E ao mesmo tempo que as duas partes, o profeta e o povo, entram num concerto, numa aliança com Deus, essa aliança é marcada por jejum e quebrantamento, confissão de pecados e purificação no final, ainda que a ordem aqui esteja um pouco diferente. Um outro ponto aqui é: se Deus visita Moisés no Sinai, isso é um padrão, um modelo do que Deus fez durante a peregrinação do povo no deserto, aqui Deus abençoou o povo em Mispá, que era o centro de culto nessa altura das tribos de Israel. Ok, vamos pular mais um pouquinho. 2 Samuel, capítulo 6, verso 14. Eu vou usar essa passagem para não usar a passagem maior, já explico por quê. A passagem maior seria 1 Crônicas, capítulo 13, versos 5 a 14, e depois 1 Crônicas 13, 5 a 14, e depois 1 Crônicas 15, 25 até 16, 13. Davi, estabelecido em Jerusalém, resolve trazer a arca de volta para a cidade que Deus ama, a cidade que Deus colocou sua atenção nela. E ele o faz em obediência ao próprio Deus. Em 2 Samuel 6, 14 e 15, a descrição é bem compacta, bem simples. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. A entrada da arca em Jerusalém significa a vinda da bênção de Deus para Jerusalém. A aliança, nesse momento, a aliança que Deus estabeleceu, primeiro com Abraão, depois com Moisés, também com Davi, alcança seu clímax. E como é que a arca chega a Jerusalém? Com muita alegria, com muita festa. Mical fica escandalizada com Davi. O grande rei se torna um homem comum, porque é Deus que está no centro. A aliança está sendo renovada. O clímax, as promessas de terra, de força, de respeito por Israel estão sendo concretizadas aqui. Quando você vai para 1 Crônicas 13, 14 e 15, você vai ver todo esse drama agora ampliado. Aqui o foco é bem curtinho, bem simples, mas lá em 1 Crônicas você vai ter muitos detalhes. E Davi emocionado, Davi cheio de alegria pelo que está acontecendo ali, ele celebra a Deus com um salmo, e você vai ter um salmo sendo citado lá em 1 Crônicas, dando mais detalhes a esses dois versos aqui. O fato é que, no auge do ministério de Davi,
Deus graciosamente visita o seu povo de tal forma que a alegria do Senhor, uma celebração com música, com som, com objetos sonoros aqui, eles são usados agora para agradecer a Deus pelas vitórias, mas também pela arca podendo entrar na cidade que Deus tem escolhido. Sinai no deserto, Mispá e agora Jerusalém. Todos os outros avamentos vão ter Jerusalém como centro. Nota que é uma espécie de afunilamento geográfico. Deserto, com toda a sua amplitude, depois Mispá, agora Jerusalém, e todo o resto do drama girando em torno dessa cidade que Deus ama. Vamos pular então para a 2 Crônicas. Talvez o livro mais importante no que se refere a avivamentos do Antigo Testamento. O foco de Crônicas é a casa de Davi, é o templo, os sacerdotes, mas vamos dar uma olhada em alguns desses avivamentos registrados nesse livro bíblico. Primeiro, 2 Crônicas, capítulo 15, versos 9 a 15. Segunda Crônicas 15, versos 9 a 15. Lembra que a ideia em Judá, aqui um ponto, Crônicas, ela retrata, todo o foco de Crônicas é o reino de Judá, as duas tribos que permaneceram fiéis a Deus. Em 2 Crônicas, não há espaço para o reino de Israel, aquelas outras 10 tribos que se dividiram na época de Roboão, filho de Salomão. Então, todos os reis de Judá são da descendência real de Davi. De certa forma, eles são cumprimento das promessas que Deus fez a Davi de pacto. E você deve lembrar que a linguagem em Crônicas é simples. Fulano foi mau e não agiu segundo seu pai Davi. Fulano foi um bom rei porque ele agiu como seu pai Davi. Todos os reis que vamos destacar aqui, eles imitaram Davi. Então, Davi experimentou avivamento, Davi experimentou renovação com a entrada da aliança, da Arca da Aliança em Jerusalém, e vários dos seus herdeiros também provaram esse tipo de renovação. Um ponto que a gente precisa levantar aqui é, será que esses avivamentos foram todos iguais? Ou Deus cada vez ia visitando o seu povo com mais poder e mais graça, dava mais de si mesmo para o povo? Então, Asa, rei Asa, capítulo 15, versos 9 a 15. O povo de Israel, o povo de Judá, resolve renovar sua aliança com Deus, resolve voltar para Deus. Eles querem agora buscar o Senhor Deus de Israel, como diz o verso 4. Aí começa o verso 9. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, com Asa, o rei Asa. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, o 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram sacrifício ao Senhor. Do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse. Uma nota sinistra. Tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Uma nota sinistra que revela a absoluta seriedade em renovar um pacto com Yahvé, um pacto com Deus. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz em toda parte. Eu não tenho como explorar a linguagem aqui, mas você vê expiação, sacrifício, você vê renovação da aliança, você vê absoluta seriedade em buscar o Senhor, você vê alegria, celebração, música, e você vê paz vindo sobre a nação. Ok? Elementos importantes aí. Só que, respondendo a pergunta que eu fiz há pouco, começa a notar, primeiro Moisés, depois Samuel, Davi, Asa, há uma progressão. Deus dando cada vez mais de si ao seu povo. Nota que nenhum avivamento é igual ao outro no que a gente está olhando aqui, mas Deus vai dando mais de si para o seu povo.
Depois de Josafá, eu não vou ler a passagem bíblica, 2 Crônicas 20, versos 3 até 13, uma passagem um pouco mais longa. O povo de Judá está cercado por inimigos, está na iminência de ser derrotado por moabitas e amonitas, inimigos bem poderosos. O texto vai dizer que Josafá fica com medo, algo bem natural nessa circunstância, o medo de ser varrido, literalmente, da existência, literalmente varrido do mapa, apagado como nação. E Josafá conduz o povo, dirige o povo a buscar o Senhor. Você pode depois voltar à sua Bíblia em casa, você vai ver que a linguagem desse avivamento de Josafá é muito parecida com a linguagem que é usada para descrever o avivamento de Asa, mas você vai notar que é um padrão onde Deus vai dando mais de si mesmo para o povo. E é muito legal o que Deus faz. Os exércitos inimigos são esmagados sem a participação dos exércitos de Judá. Eles simplesmente louvam e conseguem ver a vitória de Deus sobre os seus adversários. Um padrão onde Deus vai cada vez mais abençoando o seu povo, Deus vai cada vez mais dando de si mesmo ao povo e gerações sucessivas experimentando cada vez mais dessa vivificação, dessa visita que Deus opera sobre o povo. 2 Crônicas 23, 16. Vamos ler essa passagem aí, só um verso. Moisés, um profeta, Samuel, um profeta, Davi, Asa, Josafá, reis, agora um sacerdote. Deus usa agora um sacerdote para trazer avivamento para o povo de Judá. 2 Crônicas 23, 16. No meio de uma guerra civil, muito sangue derramado, o texto diz: Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor, o povo de Yahvé, o povo do Deus da aliança, o Deus que entrou num pacto gracioso com uma comunidade. Então agora Joiada, um sacerdote, ele é usado por Deus para celebrar uma renovação da aliança, para experimentar avivamento. E um ponto importante aqui, que eu vou só deixar em aberto isso, a primeira atitude do povo, uma vez tendo renovado essa aliança com o rei, com o sacerdote, com o próprio Deus, é sair destruindo todos os altares de ídolos que haviam ainda em Judá. Saem destruindo tudo. Esses altares ficavam em montes ao redor de Jerusalém, altares de pedra, 4 pontas, haviam sacrifícios, eram realizados ali, uma paródia dos sacrifícios que era realizado no templo em Jerusalém, ok? Agora o povo tendo renovado essa aliança, sai destruindo tudo, vandalizando, porque eles entendem que só Yahvé deve ser cultuado entre o povo de Judá. Outro avivamento, Ezequias agora, 2 Crônicas, capítulo 29, versos 5 a 11. A gente vira a página um pouquinho aí. Vamos ler esses versos aí. 2 Crônicas 29, versos 5 a 11. Verso 4. Né? A casa de Deus está sendo reparada, o templo está sendo reparado. Verso 4 diz: trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse... Isso Ezequias, 25 anos de idade, esse rei. Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque vossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre o Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso.
E imediatamente depois disso, há um esforço dos levitas em limpar o templo, literalmente, em purificar o templo de qualquer resquício de divindade pagã, restaurar o culto de Deus. A Páscoa agora é refeita, é renovada, e o povo se alegra ao mesmo tempo que está abandonando os seus pecados diante do Senhor. Um ponto importante que surge aqui, diferente das outras narrativas, é essa certeza absoluta que é comunicada por Ezequias aos seus servidores, os levitas, de que se a nação não é próspera, isso se deve ao fato do povo de Deus não estar buscando a sua face. E aqui nós temos uma questão importante, eu quero voltar a esse ponto nas últimas palavras hoje, mas, gente, olha para o nosso país. Nós não temos terremotos, as nossas guerras civis foram de mentirinha, nós não temos vulcões, maremotos, mas nós somos uma nação, segundo dados agora do Ministério da Saúde, essas últimas semanas, em que em 2012, 56 mil brasileiros morreram por morte matada, como é dito. Morre-se mais gente num ano do que na guerra civil na Síria, ou no Afeganistão, ou no Paquistão. O que falar de corrupção em nosso meio? De fato, nosso salário, uma lembrança de Gênesis 3, parece que é colocado um saco vazio. A gente recebe o salário, quando chega em casa, metade dele já foi embora. A gente nem sabe para onde ele foi embora. Será que isso é natural? Será que isso é algo normal? Por que isso se sucede? Uma nação onde se identifica talvez 20 milhões de habitantes dessa nação como evangélicos. Onde estão as bênçãos de Deus? Onde está a visitação de Deus sobre nós? Por que essa violência? Por que corrupção? Por que essa falta de significado e sentido da nossa vocação e trabalho? Tenta ligar isso ao que nós estamos lendo nessa passagem. Versos 8, versos 9. Os entregou ao terror, ao espanto, aos assovios. Tenta fazer essas conexões. Por quê? Por que Deus não se volta para nós? Porque a gente não é uma potência onde haverá de fato justiça social. Ok. Mais um avivamento. Rei Josias agora, 2 Crônicas, capítulo 34, versos 31 a 33. 2 Crônicas 34, versos 31 a 36. Ok, quando você estuda depois, você pode voltar com mais calma aí em 2 Crônicas 29, 30, 31, 32, você vai ver que o que Deus faz na renovação da Páscoa com o rei Ezequias é algo maior de tudo que Deus havia feito antes com Jeoiada, Josafá, Asa, Davi, até mesmo Moisés. Mais uma vez, nota que está tendo uma progressão nessas visitações. Cada vez que Deus se volta para o seu povo, Ele vai dando mais graça, mais do seu amor, mais da sua fidelidade, mais o povo experimenta a grandeza de Deus. Aí vem o rei Josias, um dos meus reis prediletos do Antigo Testamento. 2 Crônicas 34, 31 a 33. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram essa aliança, eles concordaram com essa aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E aqui está falando da aliança com Moisés, lá atrás, que a gente chama de aliança deuteronomística. O livro da lei foi encontrado no templo pela profetisa Uda. Ela começa a ler o livro da lei, provavelmente Deuteronômio. E as pessoas, começando com o rei Josias, os sacerdotes, as pessoas perto ali, começaram a se quebrantar. E Josias assume a liderança para renovar a aliança. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. As abominações aqui são postes ídolos, altares de sacrifícios. Josias começa a fazer uma limpeza purificadora, zelando pelo culto do Deus vivo. E a todos quantos se acharam em Israel, do outro lado da fronteira,
o que sobrou das 10 tribos, os obrigou a que servisse ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Sabe o que aconteceu? Vira sua Bíblia aí, capítulo 35, verso 18. A Páscoa é celebrada, sacrifícios, holocaustos. Olha que bonito aí a palavra que é dita a respeito desse avivamento. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes levitas e todo o Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Gente, o que tem que ficar evidente para nós aqui é que em todo esse período, desde o Sinai até na iminência da destruição de Jerusalém, Deus não deixou seu povo sem visitação. Deus, por assim dizer, derramou de si mesmo ao seu povo. Só que, se de um lado isso começa na amplitude do deserto, acaba se centralizando na cidade de Jerusalém, a santa cidade. Agora, do outro lado, ainda que haja um estreitamento geográfico, do outro lado, cada avivamento, cada renovação da aliança é maior do que a que veio antes. Até que chega aqui no rei Josias. Josias morre em luta com o faraó Neco do Egito. Os filhos e netos que assumem Jerusalém são fracos demais, tolos demais. Jerusalém é destruída, é arrasada por Nabucodonosor. O povo agora é levado cativo para o exílio. Em cumprimento às promessas, 70 anos depois o povo volta para Jerusalém. Eu não vou ler a passagem bíblica, mais uma vez você vai ter acesso ao material depois, mas é muito importante você anotar, esse padrão vai se repetir no Novo Testamento, que o povo que volta do exílio prova avivamento 3 vezes numa geração. Primeiro com aqueles que voltaram com Zorobabel, em Esdras capítulo 6, versos 18 a 22. Depois do tempo de Esdras, bastante tempo depois de Zorobabel, em Esdras 8, 21, 23, Esdras 9, 5 a 15. E mais adiante com Neemias capítulo 8, versos 1 a 18. E o padrão é essencialmente o mesmo. O livro da lei é lido, os mais velhos começam a chorar, porque eles lembram que tudo mudou por causa da sua infidelidade ao pacto e aliança. Os mais novos se alegram que mesmo o pacto e aliança tendo sido rompida e quebrada, Deus com mão forte os trouxe de novo do cativeiro, segunda vez, para Jerusalém. Jerusalém está sendo reconstruído, o templo sendo reconstruído, e aqueles que estão lendo o livro da lei, aqueles que estão pregando o livro da lei, confortam os quebrantados, os desconsolados. E eles comem, eles celebram. 3 avivamentos num pequeno espaço de tempo. Provavelmente alguns ali provaram os 3 avivamentos, um na sequência do outro. Finalmente, para terminar essa parte aqui do Antigo Testamento, Joel, capítulo 1, verso 13, e depois versos 12 a 17 do capítulo 2. Joel, capítulo 1, verso 13, e depois 2, 12 a 17. Joel 1, verso 13, depois capítulo 2, 12 a 17. Capítulo 1, então. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. O profeta aqui, ele conclama aos líderes espirituais da nação que se quebrantem, que se arrependam, que mostrem esse quebrantamento e arrependimento de forma visível, para as pessoas verem e se voltem para o Senhor por causa da falta de provisão. Capítulo 2, versos 12 a 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal.
Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiu o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Ok, eu deixei Joel pelo final, mas alguns estudiosos do Antigo Testamento têm sugerido que Joel seria o primeiro dos profetas chamados posteriores. Ele, segundo alguns eruditos, ele teria escrito seu livro antes de Isaías, antes de Jeremias, e, aliás, alguns eruditos têm sugerido que Joel, como o primeiro desses profetas escritores, como também são chamados, ele ofereceu todos os temas que os outros profetas aprofundaram: renovação da aliança, a vinda de uma nova aliança, uma aliança superior, uma aliança não escrita na pedra, mas escrita no coração, uma aliança não externa, mas uma aliança interna, a vinda de um sacrifício pactual que não precisa ser repetido ou renovado, porque é um sacrifício de valor eterno, etc. Mas o ponto aqui, se você ler com atenção o verso 13 do capítulo 1, e essa passagem que acabamos de ler, elas resumem todos os temas presentes dos avivamentos que Deus dá aos reis, começando com Asa e terminando com Josias. Se ele de fato é o primeiro profeta, esse homem apregoou o avivamento como uma necessidade do povo da aliança. Ok, vamos parar um pouco com o avivamento do Antigo Testamento, mas algumas questões só para a gente relembrar. O avivamento do Antigo Testamento trata especialmente da renovação da aliança. O povo de Deus quer responder apropriadamente à palavra divina. E a resposta apropriada é a obediência, celebração, alegria, mas também quebrantamento, arrependimento, limpeza purificadora. Esse avivamento ele é precedido, ou algumas vezes até mesmo acompanhado, por quebrantamento, jejum e confissão de pecado. Mas, quando Deus aviva o seu povo, desde o deserto, passando por Mispá, em Jerusalém, o povo responde com a alegria, com júbilo intenso, com muita música, muita celebração, porque Deus perdoa seu povo e Deus garante, afiança seu povo que vai derramar suas bênçãos sobre ele. Ok, vamos avançar então agora para o avivamento no Novo Testamento. Quanto tempo mais eu tenho? Eu sou ruim, eu boto o óculos no meu nariz, mas eu perco os ponteiros aqui. Hã? O relógio. Eu falei o quê? Óculos. Estou precisando de um, então. Ok. Desculpa. Avivamento do Novo Testamento. Vamos ver até onde vai aqui. Ok, avivamento do Novo Testamento, então. Lembra que eu falei há pouco sobre Deus renovando o seu pacto e dando de si mesmo para o povo depois do exílio. Quem volta do exílio são as pessoas mais pobres de Judá, as pessoas mais simples, aquelas pessoas que não conseguiram se aculturar e abraçar aspectos da cultura da Babilônia. Essas pessoas simples voltam quebrantadas, com medo, confiando em decretos reais, e Deus, em 3 ocasiões, dá de si mesmo ao povo. Como eu disse há pouco, talvez alguns ali tenham provado 3 avivamentos consecutivos. Isso não é novidade no Novo Testamento. Vamos ver algumas passagens bíblicas aí provocadoras. João capítulo 20, versos 19 a 22. João 20, versos 19 a 22. Essa passagem tem sido chamada de um pequeno apocalipse, ou pequeno Pentecoste para alguns. João 20, versos 19 a 22. Depois a gente vai gastar um tempo com Atos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus
pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O verso 23 é muito sério, como um testemunho de que o que é dado a eles é de fato o Espírito Santo. Aqueles discípulos, o grupo aqui é importante, os discípulos recebem o poder das chaves. Vamos virar a Bíblia um pouquinho aí. Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Agora, a narrativa do Pentecoste. Cristo ressuscita, passa um tempo com os discípulos, ele ascende aos céus. Na ascensão aos céus, ele promete que o Espírito Santo será derramado sobre a igreja. E aí entra Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os mesmos que receberam o Espírito em João capítulo 20. E mais algumas outras pessoas. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo agora vem com poder, não mais para dar o poder das chaves, como é chamado, mas agora o Espírito Santo vem com poder para abrir a boca desses apóstolos e discípulos, para eles proclamarem a mensagem de Cristo como servo sofredor, Cristo como Messias, Cristo morto e ressurreto como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, dadas nos Salmos em Isaías. E o curioso aqui é que Pedro nem consegue terminar o seu sermão é imediatamente interrompido por milhares de pessoas que querem saber como é que elas podem abraçar o caminho. Quem é o grupo que recebe o Espírito Santo em João 20? Discípulos, que é o mesmo grupo que agora recebe o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Vamos virar mais um pouquinho aí, uma passagem que a gente passa batido, mas é importante para o meu argumento. Atos capítulo 4, versos 23 em diante. Uma passagem um pouco mais longa, mas é importante aqui. Atos 4, versos 24 a 31. Na verdade, Atos 4, 24 a 31. O contexto aqui, Pedro e João são presos por causa da pregação, são torturados, machucados, são ameaçados e miraculosamente soltos. Eles procuram um grupo reunido, chamado discípulos. E curiosamente, como você vai ver daqui a pouquinho, em vez de eles orarem para Deus aliviar a perseguição, eles pedem outra coisa e recebem. Ouvindo isso, o relato do livramento da soltura, unânimes, isto é, todo o grupo reunido, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. É o tipo de oração que a gente talvez não fizesse. Eles não estão pedindo alívio da perseguição, eles estão pedindo para que Deus dê coragem, força renovada para continuar pregando a mensagem, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. 2 pontinhos aqui para a gente continuar adiante. É o mesmo grupo de Atos capítulo 2 e João capítulo 20. E a linguagem de Atos 4 é basicamente a mesma linguagem de Atos 2. Qual é o ponto aqui? A semelhança do que vocês podem ver depois em Zorobabel, Esdras, Neemias, nós temos aqui um outro ajuntamento do povo de Deus. No momento capital da história bíblica,
recebendo o Espírito Santo pelo menos 3 vezes, se é que eu posso usar essa expressão para tratar do que está acontecendo aqui. 3 vezes o Espírito Santo é derramado sobre o mesmo grupo com poder. 3 vezes esse mesmo grupo, não só os apóstolos, mas pessoas que estavam andando com os apóstolos, recebem essa bênção da vinda poderosa do Espírito, capacitando-os para pregação, no caso para João, para disciplina, e aqui para ter coragem no meio de uma perseguição selvagem. Ok, eu não vou poder ler os outros textos bíblicos, mas nota que no Antigo Testamento o Espírito Santo começa, ou melhor, o avivamento começa com o povo no deserto, depois o povo em Mispá, e depois o avivamento ocorre basicamente em Jerusalém, Jerusalém sendo central para a ação de Deus entre o seu povo. Aqui o caminho agora é inverso. Deus visita seus servos, apóstolos e discípulos em Jerusalém 3 vezes, só que agora esse avivamento se espalha por outras localidades. Por exemplo, Atos 8, e você pode ver depois na sua Bíblia, Atos 8, 14 e 17. Os samaritanos são evangelizados por Filipe. E aqui, um parênteses. Os samaritanos foi o que sobrou das outras 10 tribos do Reino do Norte. Eles foram não só aculturados com os assírios, mas foram também misturados com os assírios. Eles são um grupo rival dos judeus no tempo do Novo Testamento. Eles eram desprezados pelos judeus. Só que Filipe é comandado pelo Espírito Santo aí a Samaria e as pessoas começam a abraçar o evangelho lá. Pedro e João são enviados para Samaria para ver o que está acontecendo. E quando eles chegam lá, eles veem que Deus está operando ali, e eles oram, e o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos, e a igreja se alegra com isso, vendo que agora outros homens e mulheres de outras etnias estão sendo incorporados a esse povo da aliança. Então, se no Antigo Testamento há um estreitamento da ação de Deus, do avivamento que vem de Deus, agora no Novo Testamento há por assim dizer, um dilatamento da ação de Deus. Jerusalém, Samaria. Aí você tem agora Cesareia. Você tem um centurião romano, é descrito como um homem piedoso, um homem temente a Deus. Ele e sua família oravam regularmente. E Pedro é comandado pelo próprio Espírito a levar a palavra da salvação para esse homem. Vocês conhecem o drama todo, aquela lençol com um porco e um monte de bichos que a fé de Pedro se consideraria repulsiva, impura, e Pedro é comandado a comer e se alimentar daqueles bichos. Isso leva a Cesareia, a capital imperial daquela província. Nós estamos falando aqui de um militar de uma força de ocupação, alguém que pisa duro na Judéia, alguém que tem poder de vida e morte sobre cada judeu daquela província. Só que esse homem buscava Deus. E Deus responde essa busca enviando Pedro lá. E Pedro começa a pregar. E bem no centro da passagem, capítulo 10, versos 44 a 48, enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo é derramado sobre esses romanos, sobre esses gentios. Jerusalém, Judéia, Samaria. O fenômeno é tão espantoso, tão desconcertante para Pedro, que no capítulo 11, quando Pedro volta a Jerusalém para dar o relatório do que aconteceu em Cesareia, ele repete, o texto repete quase as mesmas palavras que foram proferidas no capítulo 10. Espantoso. Um gentio, alguém estranho à aliança, estranho às promessas, alguém que não foi circuncidado, alguém que nunca foi parte dessa aliança divina com o seu povo, alguém que nunca ouviu sobre o templo, ou nunca participou das celebrações, nem poderia participar das celebrações do templo, alguém que só adulto talvez tenha tido contato com o Antigo Testamento, agora incluído nesse povo pactual, nessa nação da aliança. E o Espírito Santo vindo com poder testemunha isso. E aí, Atos 19. Paulo chega a Efésios, e ele tem contato com o texto vago, o texto só menciona discípulos, então Paulo tem contato com esses discípulos, ele investiga a respeito da fé desses discípulos, eles dizem que eles provaram o batismo de arrependimento de João o Batista, Paulo ora por eles, o Espírito Santo é derramado sobre eles, e a alegria ali. Antes, deserto,
Mispá, Jerusalém. Agora, Jerusalém, Judeia, Samária, até os confins da terra. O que a gente pode destacar aqui? O sinal visível dessa visitação de Deus ao seu povo é a vinda com o poder do Espírito Santo. E aqui não há uma descontinuidade ou incompatibilidade com o Antigo Testamento. Ainda que o nome do Espírito não apareça no Antigo Testamento, a gente só pode reputar quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, renovação da aliança, limpeza purificadora dos lugares altos como obra do Espírito. Só que aqui, essa obra do Espírito é claramente marcada. O Espírito Santo está agindo com poder entre seu povo. Mesmo no livro de João, você tem que colocar João capítulo 20 em contexto. Jesus fala bastante do Espírito em capítulo 14, capítulo 16. Então, João 20 é a concretização daquilo que Jesus prometeu aos seus discípulos em capítulo 14, capítulo 16, o Espírito Santo vindo já com poder a esses homens ali reunidos em expectativa. O que nós temos aqui é um quadro amplo em que Deus, que a palavra revela para a gente que Deus tem prazer em visitar seu povo e dar cada vez mais de si mesmo ao seu povo. Não só por meio do perdão e da renovação, mas por meio de alegria e celebração, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu não li uma passagem importante em Joel, no final do capítulo 2, mas que é repetida por Pedro em Atos capítulo 2. Se Joel é o primeiro profeta, ou um dos últimos profetas, não importa a ordem, mas já no Antigo Testamento, Jeremias 31, Jeremias 33, há uma santa expectativa de uma proximidade do Espírito que o povo ainda não havia talvez provado, ou não tinha consciência dessa proximidade. Nota, colocando em contexto o Antigo e o Novo Testamento, então você tem não só uma dilatação geográfica, mas uma amplitude de poder vindo do próprio Deus. Cada geração recebendo mais do Espírito Santo, mais do próprio Deus. Quem vem depois recebendo muito mais do que quem veio antes. Isso não para em Josias, mas avança com Zorobabel, Esdras, Neemias e alcança seu clímax com discípulos, com apóstolos, agora em todo canto do mundo. Vamos avançar mais um pouquinho, caminhando para o final, então. À luz disso, nós precisamos de avivamento. Avivamento é a necessidade da igreja. Algo que me deixa muito desconcertado é que, diante da crise social no nosso país, diante dos problemas que todos nós conhecemos da igreja, nós não pensamos em termos de avivamento. Eu tenho que me penitenciar. Minha classe, você pega livros de teologia sistemática, muito dificilmente você vai encontrar alguma sessão que debata avivamento, que trata avivamento. Nós somos treinados a pensar em termos de sistemas, e algumas vezes o sistema não comporta avivamento. A gente leu João 20, Atos 2 e Atos 4. Algumas pessoas talvez tenham ficado um pouco desconcertadas porque eu mantive as passagens em aberto. Peraí, mas se Jesus prometeu Pentecoste, como o Espírito Santo pode ter vindo em João capítulo 20? Não, tem que ter alguma explicação. Ali é um resumo joanino, é o Pentecoste joanino, não é uma prévia. O Espírito Santo desafia o sistema. Mas, do outro lado, eu me incluo, nós pastores, nós geralmente não pensamos tanto em sistema, a gente pensa em método. A gente corre atrás do próximo lançamento que vai levar a igreja a crescer. Vai levar a igreja a ser bonita, operosa. Aí tem desenvolvimento natural da igreja com propósito, 9 marcas da igreja local, etc, etc. Só que, se você notar, em momentos de crise, como nós lemos aqui, reis, profetas, sacerdotes, discípulos, apóstolos, eles não pensaram em termos de métodos. Eles invocaram o Senhor. Eles imploraram visitação para o Senhor. Mas nós ainda não chegamos a esse ponto. A gente ainda está achando que um partido político pode melhorar o país,
A gente acha que o método pode fazer a igreja ser grande, operosa, bonita. O que o texto está mostrando aqui é que a confiança do povo de Deus tem que estar focada no próprio Deus. E quando nós buscamos renovar nossa aliança com Deus, Deus misericordiosamente se volta para a gente de uma forma como nós não experimentamos ainda. Avivamento é uma necessidade. A gente tem que voltar a pensar em termos de avivamento como a resposta bíblica para uma crise, tanto no Estado como na igreja. Uma definição um pouco mais simples de avivamento por hora. Como a gente está vendo, então, avivamento é Deus, o Senhor, Javé, o Criador dos céus e da terra, aquele que ama seu povo quando ele não era amado, retornando para o seu povo, reanimando o seu povo, levando o seu povo a ter nova alegria em Deus, renovando sua aliança com o seu povo. E renovar sua aliança significa Deus tratando o seu povo como seus filhos amados, como suas filhas amadas. Deus sendo próximo de nós. A nossa resposta a essa renovação de aliança, essa volta de Deus para o seu povo, é confissão de pecados, é arrependimento, é penitência. É tentar mudar como nós estamos procedendo. Deixa eu dar uma definição agora um pouco mais ampla para vocês aqui. Avivamento, então, é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. Avivamento não é fabricado pela gente. A gente não tem como programar avivamento. A tradição de onde eu vim, ao mesmo tempo, repudiava avivamento, rotulava avivamento como coisa de pentecostal ou de entusiasta. Do outro lado, tentava fabricar campanhas de avivalismo, que era também chamado de conferências evangelísticas, alguma coisa desse gênero. Vamos fazer aqui um retiro espiritual, queimar pecados lá no culto da fogueira. Uma vez tendo queimado os pecados no culto da fogueira, geralmente pecados bem moralistas, nada muito interno, geralmente pecados bem superficiais, mas nada muito sério, muito interno. Então agora a gente vamos pensar em trazer um evangelista para a nossa igreja, vamos começar a evangelizar o bairro, trazer as pessoas para aquela campanha evangelística. Se houver muitas decisões, a gente teve avivamento. Se não houve muitas decisões, alguém estava em pecado. Pastor, tá, esposa do pastor, o diácono, e quem viveu nesse ambiente, geralmente tinha alguém que levantava para exortar a igreja, se não houvesse decisões daquela campanha evangelística, alguém tem pecado ali, então a semelhança de Jonas tem que ser jogado fora do barco. A gente não fabrica avivamento. Em todos os textos que a gente vai passeando por aqui, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, João capítulo 14, João capítulo 16, o que a gente vê é que o Espírito Santo tem prazer em livremente visitar o seu povo, e ele livremente visita o seu povo com grande poder. Então, um ponto importante, numa definição madura de avivamento, é que avivamento é um dom soberano do Espírito Santo, é um mover soberano do Espírito Santo. Outro ponto, esse avivamento, essa ação soberana do Espírito ocorre na igreja local, ou em várias igrejas de determinada localidade. Como você pode ver nos vários textos que nós lemos aqui, não há avivamento individual. Não há uma pessoa, um membro da igreja, sendo avivado, por assim dizer. Avivamento é algo que atinge toda a comunidade do povo de Deus. Toda a comunidade atingida por essa operação soberana, santificadora, benéfica do Espírito Santo. Toda a comunidade experimenta, por assim dizer, esse movimento do Espírito em seu meio. Vocês começam a ler sobre histórias contemporâneas de avivamento, por exemplo, George Whitefield, no século XVIII, ele pregando, no meio do sermão, ele não conclui seu sermão, no meio do sermão ele diz, Deus está aqui. E ele se ajoelha atrás do púlpito, começa a orar, chorar, prostrar diante do Senhor. De repente, pessoas começam a dar glória, porque elas se sentem perdoadas e amadas por Deus. Outras pessoas começam a se levantar no meio da congregação sem ninguém programar e começam a pedir perdão pelos seus pecados. Eu vou usar o exemplo do meu professor de teologia. Ele era membro de uma igreja pequena no interior dos Estados Unidos, uma igreja de 25 membros. E o pastor começa a dirigir a igreja em orações para avivamento. Em 30 dias, mais de 70 pessoas chegaram àquela igreja sem convite. O pastor não sabia como lidar, o pastor desse meu professor, ele não sabia como lidar com tanta gente chegando para a comunidade dele.
Por quê? Porque avivamento é uma operação do Espírito Santo em toda a comunidade. Você lê um livrinho precioso chamado Avivamento na África do Sul, do homem chamado Erlo Stegen. Quando ele começa a pregar em Atos, e Deus usa a pregação em Atos para trazer avivamento para a igreja, ele vai descrever avivamento da seguinte forma: a igreja está reunida, ouvindo a pregação, é como se Deus tivesse arrancado o teto do tabernáculo onde eles se reuniam, e ele diz que a impressão que dava é que Deus encharcou o ambiente com a sua presença. Ele vai usar uma expressão, ele diz que Deus se tornou palpável para aqueles zulus reunidos naquele ambiente de culto. Então, o avivamento é uma obra soberana do Espírito, operando numa igreja ou num grupo de igrejas. Essa ação de Deus é uma ação comunitária, Deus tendo prazer em visitar todo o seu povo, tornando de fato o seu povo habitação de Deus, edifício do Deus vivo, templo do Espírito Santo, enchendo toda a comunidade com o Espírito Santo, tudo linguagem do Novo Testamento. Esse avivamento, que é uma ação soberana, poderosa do Espírito, que alcança toda a comunidade, vem como resposta às orações. Se de um lado nós é que recebemos o avivamento vem quando homens e mulheres, 2 ou 3, começam a ter um peso pela situação da igreja, um peso pela situação do país, e começam a pedir para que Deus tenha misericórdia e se volte para o seu povo. Avivamento, então, é obra soberana do Espírito, que atinge uma comunidade que ora, ou onde uma comunidade que tem alguns homens e algumas mulheres orando. Houve um avivamento em 1855, 59 mais ou menos, em Nova York, atingiu várias igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais metodistas de Nova York. Esse avivamento começou porque uma igreja reformada mantinha suas portas abertas na hora do almoço para quem quisesse entrar ali e orar. Não havia pregação. Pessoas entravam ali para orar. E Deus atendeu aquelas orações para avivamento e derramou avivamento sobre aquela cidade, talvez um dos últimos avivamentos que chegaram àquela cidade. O que acontece com o avivamento? Vamos tentar organizar os vários dados bíblicos que a gente viu aqui. Há uma transformação radical do povo de Deus quando esse é avivado, quando o Espírito Santo é derramado sobre essa comunidade. O povo de Deus muda, e muda em 2 níveis principais. Primeiro, o nível intelectual, nível da mente. Há um anseio, um amor pela palavra de Deus. Há um anseio, uma paixão pelas doutrinas que são absolutamente centrais para a fé cristã. O povo de Deus agora quer celebrar quem é Deus, como soberano, como gracioso, como glorioso, como misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas não se satisfazem com clichês e palavras fáceis. Elas querem saber quem que nós éramos em Adão, quem que nós somos agora em Cristo. Por que a nossa relação entre Deus e Cristo muda dramaticamente pela fé? O que acontece com quem crê internamente? Qual é o procedimento novo daqueles que abraçam Jesus pela fé? O que o Espírito Santo opera nessa pessoa e em todas aquelas pessoas que estão ao redor dele? Há uma mudança intelectual. A heresia não é mais tolerada, mas, do outro lado, há uma mudança interna. Os crentes passam a amar a santidade. E aqui, para mim, outro ponto desconcertante, a gente fala tanto do Espírito Santo. Aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 3, 4, Espírito de santidade. Como a gente pode falar do Espírito Santo e tolerar pecado em nossa própria vida? Há um desacerto entre a nossa profissão de fé e nossa existência, aquilo que somos. Se nós estamos pensando em avivamento vem por meio do Espírito Santo, Espírito completamente puro e reto. Quando o avivamento vem, nossa vida é transformada. A gente passa a ter vida bonita. E para mim, que tem que lidar um pouquinho com a apologética de vez em quando, é desconcertante, mais uma, que a gente não pode usar o nosso melhor argumento para provar a superioridade da fé cristã sobre outros credos e ideologias. O que Deus fez na nossa vida. Nós temos os melhores casamentos entre nós. Os nossos filhos são pequenos que já temem a Deus e que amam o Senhor. Nós tratamos bem o órfão, a viúva,
o estrangeiro, o pobre, o necessitado. A gente não pode mais, não tem como usar esse tipo de argumento. Mas, quando o avivamento vem, há uma transformação em nós de tal forma que as pessoas começam a ver que algo mudou entre a gente. Eu me lembro de uma história que John Wesley contou, de um homem que arava o campo e os bichos funcionavam à base de palavrão. Os vaquinhas ali arrastavam o arado com ele xingando. Quando ele se converteu, ele teve que mudar a sua linguagem. As vaquinhas tiveram que reaprender a arar o campo. Quando Deus começou a avivar a sua igreja em Gales, a criminalidade desceu a quase zero. Mesmo quem não se convertia abandonava a vida de crime. Sabe por quê? Porque havia uma percepção de que o Espírito Santo estava presente. As pessoas começaram a temer, mesmo quem não era crente, eles começaram a temer, ofender a majestade, a glória e a absoluta santidade do Espírito que vem de Deus. Pessoas começaram a se entregar nas delegacias em Gales, 1905, 1907. Elas sabiam que elas tinham que cumprir uma pena pelo crime deles e pelo pecado deles. O Espírito Santo conferindo santidade àqueles que são alvos da sua influência. Mais um ponto. Milhares de pessoas se convertendo. Eu citei o caso do meu professor aqui. De repente, em um mês, mais de 70 pessoas chegam à comunidade dele. Essa é uma marca de avivamento. Num dia normal, como os nossos, as pessoas vão sendo agregadas à igreja uma a uma. Quando Deus reaviva a sua comunidade, seu povo, muitas pessoas se convertem simultaneamente, de tal forma que os pastores de uma comunidade saudável, avivada, não sabem nem como lidar com tanta gente chegando à sua igreja. Pessoas que são dominadas por espíritos maus, por demônios, elas já vêm libertas para ouvir a palavra de salvação dentro da comunidade, para ouvir de Jesus como único Salvador e Redentor. Então, quando o avivamento vem, muitas pessoas se convertem simultaneamente, como em Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4. E a sociedade muda. Há uma transformação na sociedade, por meio de missões, por meio de ação social, por meio de educação. Eu não tenho como ilustrar os pontos aqui, só apontar alguns caminhos para vocês. William Carey, a Dona Judson, os grandes heróis de missões, Hudson Taylor, todos foram para o campo por causa de avivamento. Quando o avivamento vem, os melhores jovens aqui, os mais inteligentes, os mais bem preparados, vão abandonar sua carreira secular para ir para o campo missionário. Eles vão sacrificar tudo para implantar a igreja. Eles querem levar a palavra de salvação para todo canto da terra, como a gente vê em Atos. Libertação de escravos, voto feminino, tudo isso vem por causa de avivamento. Por meio de Wesley, John Newton e outros, Deus começa a levantar homens e mulheres disciplinados, completamente dedicados a erradicar pobreza e injustiça na Inglaterra no século XVIII e XIX, a tal ponto que, enquanto a Revolução Francesa, tão celebrada pelos nossos ideólogos, termina aí com 40 mil mortos em 3, 4 anos, a Inglaterra não tem um outro tipo de revolução, uma revolução espiritual que muda completamente noções como justiça social, pobreza, tempo, hora de trabalho, etc. e tal. A escola dominical nasce não para ensinar a Bíblia para crianças carentes, mas para salvá-las de um futuro tenebroso. Robert Hicks pregava em presídio e ele entendeu que se ele não começasse a pregar para as crianças, ele estaria pregando daqui a 10 anos para elas dentro do presídio. Ele, do próprio bolso, contrata algumas moças para começar a ensinar inglês, matemática, história e Bíblia dentro de igrejas antes do culto. Então, o avivamento, ele não só implica a conversão de muitas pessoas simultaneamente, mas ele implica uma transformação na sociedade, uma mudança na sociedade. E, por último, como a gente pode ver em todos esses textos que nós passeamos por eles, algumas vezes, em avivamento, sinais extraordinários vão acontecer. Porque Deus está operando com um poder incomum naquele momento da história do povo dele. Então, algumas curas extraordinárias podem acontecer e alguns livramentos, algumas percepções da beleza de Deus, da glória de Deus,
coisas incomuns acompanham aquilo que Deus está fazendo. O melhor exemplo, mais provocador, vem da mulher de Jonathan Edwards, Sarah Pierpont, uma mulher de oração intensa, em que um dia Edwards chega no quarto de oração da sua casa pastoral, abre a porta e aquela mulher está levitando 30 centímetros do solo. Um dos livros dele sobre avivamento é para tentar entender esse tipo de fenômeno que acontece sempre que Deus opera com poder entre seu povo. Por que isso acontece? A gente pode pensar em Romanos capítulo 15. Versos 17 até 20. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira, olha a amplitude geográfica de novo, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pregar a Cristo por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. O que torna, em última instância, o cristianismo diferente de qualquer outro sistema? Porque as palavras de Deus dadas nesse livro, na Sagrada Escritura, são acompanhadas com poder autenticador, sinais e prodígios, poder do Espírito Santo. Vamos encerrar. Eu queria pular um slide por causa do tempo. Eu queria ir para o último slide. O que fazer? Diante disso, como a gente reage? Como a gente responde? 4 pontos aqui para a gente meditar e caminhar para uma oração final. Primeiro, nós precisamos reconhecer nossos pecados e abandoná-los. Se nós queremos vida mais profunda com Deus, se a gente quer marcar esse país, se a gente anseia por um avivamento, a gente, de um lado, sabe que esse avivamento vem por obra do Espírito, mas a gente pode se preparar para a vinda do Espírito Santo com poder, por meio de abandonar nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, por meio do quebrantamento e confissão deles ao Senhor da glória. Primeiro ponto, então, a gente é instado, diante de todos esses textos bíblicos que nós passeamos aqui, a reconhecer nossas faltas e abandoná-las. Nossa falta de amor pela palavra, nossa falta de amor pelo povo de Deus, nossa pouca disciplina com a oração, na forma como nós temos nossos ídolos, aqueles pecadinhos de estimação em nosso coração. Nós somos instados, tendo todos esses textos, toda a experiência solene do povo de Deus aqui, abandonar nossos pecados, a tratá-los com seriedade. Eles são pecados contra Deus, eles são ofensivos contra o Senhor da glória. Segundo ponto, nós somos instados aqui a voltar à palavra. É na palavra que a gente aprende sobre avivamento. É na palavra que a gente tem uma promessa de que o que nós recebemos até aqui é pouquinho diante do tanto que Deus quer dar para a gente. O nosso grande problema, se eu posso dizer assim, é que a gente se contenta com muito pouco. A gente não luta como Moisés no Sinai. Deus, me dá a tua glória ou me mata. Deus, me dá a tua glória ou acaba com a minha vida. Eu quero ver a tua glória. Lutar com Deus a ponto dele revelar a sua glória para a gente. A gente precisa voltar à palavra, porque é na palavra que Deus vem a gente. E esse é um ponto. Se você notar todas essas histórias de avivamento bíblicas que nós olhamos aqui, a palavra é absolutamente central. Não experiências, não outro lugar, mas a palavra como lugar onde Deus opera. Quando se fala em renovação de aliança, é voltar a obedecer e abraçar a palavra pactual de Deus dada na Sagrada Escritura. Quando você começa a ler sobre os avivamentos vêm pela palavra de Jesus. É Jesus que diz, recebei o Espírito Santo. No Pentecoste e nas outras experiências de avivamento em Atos, os discípulos falam, eles anseiam e o Espírito vem por meio da palavra, e produz mais pregação da palavra ainda. Então, além de abandonar pecados,
A gente tem que voltar para a palavra. A gente tem que ter fome, anseio pela palavra de Deus como palavra de Deus. Terceiro ponto, ligado a isso. A gente tem que suplicar para que Deus dê mais alegria e prazer nele para nós. Gente, Deus é muito maior do que nós imaginamos. Nosso Deus é maior do que todas as galáxias reunidas. E esse Deus tem prazer em vir a nós. Esse Deus tem prazer em se dar a nós, se derramar a nós, ser familiar, tratar a gente por nome. E o que nos compete? Nos agarrar a esse Deus e conhecer Ele cada vez mais. Em todos os seus atributos, nas suas obras, na sua glória como Pai, Filho e Espírito Santo. Abandone seus pecados. Ame a palavra, alimente-se da palavra. Por meio da palavra, que a sua mente dilate, aumente conhecendo cada vez mais a Deus. E por fim, ore. Talvez você tenha que começar orando sozinho. Mas eu garanto que aqui nessa comunidade, nesse ajuntamento, vai ter pessoas que já têm sentido um peso pela situação da igreja, pela sua situação do Estado, pela situação da sua própria família. Conecte-se com outras pessoas que anseiam por avivamento. Quando você lê sobre as orações bíblicas, você vai se surpreender que poucas são orações longas. Você não precisa gastar, nessa altura, muito tempo em oração. Uma invocação, uma súplica, já é suficiente. Deus, perdoa os nossos pecados, visita-nos, e a gente levanta e continua fazendo o que tem que fazer. Conecte-se com outras pessoas. Persevere nessa súplica por oração. Pastores, tirem um tempo nos seus cultos para ter oração por avivamento. Medite depois em Amós capítulo 4, capítulo 5. Não basta ter música, pregação, oferta, palavra. Se não tiver quebrantamento e confissão, esse é um culto desprezível para Deus. E é isso que Amós fala nos capítulos 4 e 5. Inclua no seu culto tempos onde as pessoas possam ter um momento em silêncio para lembrar das suas faltas, dos seus pecados, onde talvez um irmão, uma irmã mais experiente possa ser chamado à frente e suplicar o perdão, a renovação por toda a comunidade. Eu garanto, se vocês começarem a incluir isso nos seus cultos públicos, algumas surpresas acontecerão. Algumas surpresas espantosas, Deus vai começar a espremer pecados da comunidade, mas ao mesmo tempo que pessoas vão ser quebrantadas e humilhadas pela revelação dos seus pecados, toda a comunidade, junto com esses, vão provar perdão, renovação, um novo amor, uma nova humildade pelo que Deus está fazendo naquela comunidade. Nós somos instados pela palavra de Deus a orar e suplicar para que Deus visite o seu povo. Historicamente, a igreja brasileira nunca provou um grande avivamento como a igreja americana, a igreja suíça, a igreja escocesa, galesa, holandesa, da Coreia do Sul, da África do Sul, outros países. Eu já tenho ouvido palavras encorajadoras de Deus agindo em igrejas locais no nosso país. Isso lembra que nossa geração, no momento capital da história da América Latina, tem um chamado para suplicar que Deus renove sua aliança conosco, que Deus nos visite com poder. Se de um lado Deus não nos deu um avivamento como esses avivamentos que nós vimos no texto sagrado, isso dá esperança de que se Deus derramar o seu Espírito sobre nós hoje, nós vamos provar dele como nenhuma outra geração na igreja brasileira, e 150 anos da igreja brasileira provou. Então, nossa grande tarefa hoje não é apostar no Estado como aquele que vai mudar a sociedade, não é apostar em métodos para fazer a igreja crescer. Nossa grande tarefa hoje é nos colocar diante da potente mão de Deus e suplicar para que Ele venha com poder sobre nós. Eu quero terminar lendo uma oração de A.W. Tozer. Ele foi um homem brilhante, um dos gigantes da igreja no século XX, e essa oração tem bastante relação com o que nós tratamos aqui. Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde teme desistir de seus brinquedos. Não posso desfazer-me deles sem sangrar por dentro, e não procuro esconder de ti o terror da separação.
Venho tremendo, mas venho. Por favor, extirpa do meu coração todas aquelas coisas que estou amando há tanto tempo e que se têm tornado parte integrante deste viver para mim mesmo, a fim de que tu possas entrar e habitar ali sem qualquer rival. Então tornará glorioso o estrado dos teus pés. Meu coração não terá mais necessidade da luz do sol, porquanto tu mesmo serás o sol iluminador, e ali não haverá mais noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé nesse momento, amém? Eu acredito que diante dessa palavra que você ouviu hoje, não nos resta mais nada a fazer senão orar diante do Senhor. Não vai embora agora não, fique mais um pouquinho, alguns minutos, não vamos ficar aqui horas, não, alguns minutos, mas vamos orar, vamos louvar o Senhor nesse momento. Feche seus olhos, pense como o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra essa noite. Pense como o Senhor está nos confrontando nesse momento, como o Senhor está confrontando a nossa postura, o nosso ministério, a nossa vocação. Fale com o teu Deus, meu irmão. Fale com o teu Deus nesse momento. Queria chamar a pastora Sandra aqui para estar orando por nós. Feche seus olhos e comece a clamar. Se você tiver necessidade de ajoelhar nesse momento, se ajoelhe, meu irmão, minha irmã. E vamos pedir ao Senhor que, por misericórdia e graça, nos visite nessa noite. Porque a sua palavra foi liberada para nós nesse lugar. Senhor, eu quero te agradecer, porque o meu coração está constrangido nesse momento pela Tua palavra, Senhor, que encontrou um espaço dentro de mim e me trouxe mais consciência, Senhor, da meu dever, minha postura como cristão, e eu te louvo por isso. Porque a ação do Teu Espírito, Senhor, ela é verdadeira no coração daquele que te pertence, Pai. E junto com os meus irmãos aqui nesta noite, a ouvir, Senhor, mais uma vez o desejo do Teu coração de nos avivar, entendemos, Senhor, que o Teu Espírito habita em nós. E às vezes nós nos esquecemos disso e não damos espaço ao Teu Espírito, Senhor, para fazer aquilo que Ele já pode fazer dentro de cada um de nós todos os dias. De trazer a nós essa consciência de estarmos buscando o Senhor e a qualquer momento, a qualquer instante, porque o Senhor está perto de nós. Aleluias por isso. E o Teu Espírito habita em nós, Senhor. E se o Teu Espírito habita em nós, o que nós precisamos é que nos tornarmos mais sensíveis, Senhor, a essa voz que nos fala todos os dias, Senhor. E muitas vezes nós não ouvimos. Nós não ouvimos por quê, Senhor? Nós não ouvimos porque os nossos ouvidos estão atentos a tantas outras coisas que não é a Tua voz, e estamos tão envolvidos com tantas coisas, Senhor, mas precisamos estar de joelhos na Tua presença, Pai. É isso que nós aprendemos hoje mais uma vez. É isso que o Teu Espírito veio, Senhor, nos alertar, nos desafiar nessa noite, Senhor. É que nós precisamos estar de joelhos em oração. Às vezes não fisicamente, mas os dobrados joelhos do nosso coração, da nossa alma, Senhor, para Te buscar. E o desafio das nossas orações hoje se tornaram mais
fortes, porque nós estamos orando pelo nosso país, estamos orando pelos nossos bairros, estamos orando para que seja dissipada a violência, mas não estamos orando o suficiente, porque esquecemos de que as nossas orações estão sendo ouvidas por Ti. O Senhor é poderoso para fazer. Aleluia, Senhor. Quando nós oramos e acreditamos que o Teu Espírito nos toca, nos move, remove o nosso coração a Te buscar sempre, toda hora, todo instante, então nós veremos a Tua glória manifesta, Senhor. Nós veremos a Tua glória sendo revelada. Por isso, ó Pai, que a nossa consciência nessa noite seja uma consciência plena da presença do Teu Espírito em nossa vida, e esse Espírito que é capaz, Senhor, de nos transformar agora, nesse momento. Preciso ser transformada, Senhor, em uma mulher de oração, de uma mulher com mais atitude de oração, Senhor, e acredito que os meus irmãos estão pedindo isso também ao Senhor. Ó Deus, o avivamento pode acontecer na nossa vida a todo momento, porque o Teu Espírito está aqui, Senhor. Precisamos estar acordados, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Ouvir, Senhor, o Teu Espírito quer falar conosco. Deus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe nessa noite com essa bênção, Senhor, de nos transformar em pessoas mais convictas, Senhor, da ação do Senhor através das orações. Nos traz essa convicção, Senhor, cada vez mais forte na nossa vida. E muito obrigado, Senhor, pelo pastor Franklin. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que ele nos trouxe nessa noite, porque certamente o Senhor nos queria falar e o Senhor nos falou, e eu sinto a Tua presença aqui. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém.